Nós temos estudado alguns personagens da Bíblia que eu tenho chamado de desqualificados, pessoas que foram ungidas por Deus, chamadas para algum propósito muito específico, mas que em dado momento na sua vida, na sua história, eles agiram de uma maneira que envergonhou o nome do Senhor e impediu que aquela bênção que Deus tinha preparado para eles, através deles, fosse realizada. E no segundo livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12, a gente vai encontrar um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, um homem de Deus, ungido do Senhor, mas que na sua caminhada foi desqualificado. Davi é esse homem. E é interessante que o momento em que isso acontece na sua vida é o auge da sua brilhante carreira. Ele era um dos homens mais bem-sucedidos da história de Israel. E naquele momento, todo o reino de Israel estava unificado. A expansão geográfica desse reino, ele nunca mais vai atingir aquilo que foi conquistado por Davi. Ele vai perder espaço na história, mas nunca mais vai chegar aos limites que Davi havia conquistado. E é interessante que esse era um homem tremendamente apaixonado por Deus, um homem cheio da unção de Deus, cheio do carisma de Deus. E o interessante também é que ele era considerado por Deus um homem de integridade de alma. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência dos irmãos de Davi, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aquilo que Deus viu no coração de Davi foi agradável aos seus olhos. Ele viu um coração que amava a Deus de toda a alma, de toda a intensidade. Outra coisa que a gente vai aprendendo na história de Davi é que ele era um homem tremendamente corajoso na fé. E quando ele teve que enfrentar o gigante Golias, foi essa fé corajosa que fez com que um adolescente de cerca de 17, 18 anos de idade estivesse enfrentando o mais poderoso inimigo de Israel naquele tempo. Tinha uma personalidade sanguínea, alegre, entusiasta, confiante, transbordava em carisma. As pessoas gostavam de conversar com ele, gostavam de estar junto com ele. Mas era sensível, porque era um poeta e salmista de Israel. Ele foi chamado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Mas, apesar de tudo isso, de ser tão improvável que alguém imaginasse que ele fosse candidato a um desastre moral, ele caiu. E o grande problema de Davi foi que ele se tornou um ungido de Deus, cheio de carisma, mas que tinha perdido a sua integridade. Integridade é algo que não pode se abrir mão, nem um pedacinho, porque se a gente quer abrir mão um pedacinho, a gente perdeu toda a integridade. Integridade quer dizer ser um, ser único, ser completo. Então, se você abre mão de um pedacinho, você deixa de ser um, deixa de ser único, deixa de ser completo, e isso vai ter efeitos ao longo da vida. A primeira quebra que vai acontecer com Davi é a perda da integridade nos valores pessoais. A Bíblia diz em Deuteronômio 17, versículos 14 a 17, quais eram as regras para a vida de um rei. E aí diz a Bíblia o seguinte: depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar.
como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro. Somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos do seu exército, e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, e porque isso o levaria a abandonar a Deus, e também não ajuntará para si muita prata e ouro. Mas olha só o que vai acontecer com Davi, em 2 Samuel capítulo 5. Davi tomou ainda para si concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. A integridade de Davi começou a ser quebrada quando algumas pequenas concessões ele permitiu que fossem feitas nos seus valores absolutos para com a palavra de Deus. A primeira quebra de integridade de Davi foi quando ele abraçou aquilo que era socialmente e culturalmente aceito como algo que ele podia praticar e viver, mesmo contra aquilo que Deus já havia declarado na sua palavra. E quando a gente começa a abrir concessões nos valores pessoais da gente, a gente está entrando numa rota tremendamente perigosa. A Bíblia vai ensinar para a gente que o nosso valor como pessoa, o nosso valor como integridade de palavra, o nosso valor como maneira de viver diante dos homens, não tem a ver com o que é aceito ou não aceito pela nossa sociedade, mas com os valores absolutos de Deus. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, num negócio, né? Olha, a gente trabalha por fora aqui, tá? Por que a gente trabalha por fora? Olha, porque se a gente trabalhar por dentro em todas as coisas no negócio, a gente vai quebrar. Você já ouviu essa expressão? Mas não tem para um servo de Deus trabalhar por fora, porque a hora que a gente está dizendo isso, eu estou dizendo que eu posso inventar uma mentira, eu posso ter uma duplicidade de vida, eu posso ter pequenas concessões que vão corrompendo a minha alma e vão me tornando mais flexíveis ainda para outras situações de vida. O que estava acontecendo com Davi é que ele abriu uma pequenina porta, e na medida em que ele abriu a pequenina porta, a gente vai percebendo o pecado entrando na sua vida de uma maneira avassaladora, passo por passo. Eu me lembro quando era garoto, eu li um folheto, não é? Muito interessante, contava a história de um camelo. Eu achei muito interessante essa história. Então disse que o beduíno, ele estava muito preocupado com o camelo dele, porque estava tendo uma tempestade de areia, e ele ficou com dó do camelo, e então ele pegou a cabeça do camelo, não é? E colocou dentro da tenda, porque assim o vento, a tempestade não machucavam os olhos do camelo, ainda que o camelo tivesse preparado por Deus as suas pálpebras, especialmente para enfrentar a tempestade de areia, mas ele ficou com dó do tadinho do camelo, e colocou a cabeça do camelo dentro da tenda, e o que aconteceu é que o camelo gostou do ambiente, ora, não é bom? E ele então colocou uma corcova, depois ele colocou a outra, e depois ele colocou as patas traseiras, e aí quem ficou do lado de fora da tenda? O dono da tenda, porque o camelo não saía de jeito nenhum, ele não conseguiu tirá-lo. E na vida é assim, quando a gente brinca com a integridade da nossa vida, da nossa alma, fazendo pequenas concessões, a gente vai abrindo portas dentro do nosso coração, que permitem que a gente vá descendo os níveis da nossa vida. A minha pergunta para você hoje é: o que anestesia a sua alma? O que tem afrouxado a sua santidade?
A gente vive numa cultura tremendamente sensual, e de repente a gente começa a conviver com certas indulgências aceitáveis. A gente permite que algumas piadas pesadas entrem na nossa vida, algumas palavras sujas façam parte do nosso vocabulário. A gente permite que os nossos olhos passeiem por leituras, fitas, vídeos, YouTube, sei lá o que não agradam a Deus. E a gente não percebe o que isso está fazendo com a nossa alma. Os irmãos vêm aqui nos ouvir, os irmãos compartilham conosco desse tempo, porque há uma confiança. A gente vive e prega na base da confiança. No dia em que essa confiança não existir, não tem ministério, não tem mais nada. Isso acontece dentro da integridade do nosso coração. O segundo passo que vai acontecer aqui com Davi, nessa jornada de quebra da integridade, é que ele vai quebrar a integridade ou perder a integridade da sua autoimagem. Olha só o que diz a Bíblia em 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi deveria ter a esta altura cerca de 40 anos de idade, e muitos dos seus feitos já eram notórios. E a minha leitura desse texto e do verso 2 que vem logo depois, é que um certo orgulho, uma certa presunção o dominava. E talvez ele pensasse mais ou menos assim: sabe de uma coisa, eu já trabalhei muito, já fiz muito por esse reino, já fiz muitas coisas, é tempo de desfrutar, de tirar férias, de desfrutar, de poder usufruir um pouquinho do que eu já realizei. O grande problema não era relaxar ou descansar, porque todos nós precisamos relaxar e descansar em algum momento, mas permitir que esse relaxamento fosse estendido à sua vida moral, e uma certa indulgência para consigo mesmo, que era fruto da presunção que estava no coração dele, começasse a tomar conta da sua alma. Querido, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, é graça do Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo diz uma coisa tremenda: fiz o que fiz pela graça de Deus. Há uma coisa tremenda com os servos de Deus: Deus unge as nossas mãos. Você é servo do Senhor? Deus unge as tuas mãos. A Bíblia diz que tudo quanto o justo faz, isto prospera. É bênção de Deus. A Bíblia diz que enquanto o justo dorme, o injusto trabalha, porque Deus quer que o trabalho do injusto abençoe o justo. É incrível isso, mas é bênção de Deus. E Davi naquele momento estava se achando, vamos falar a verdade, o negócio aqui está bom, tal, estou meio cansado, manda lá meu general, manda lá minha guarda pessoal, os 37 valentes de Davi vão estar lá, eu vou ficar aqui curtindo um pouco. E aí a Bíblia diz que ele fica dormindo até a tarde, no versículo 2 ele vai acordar de tarde, ele está na boa lá, e essa autoindulgência com relação à sua própria imagem vai gerar nesse homem a permissão de fazer outras concessões para ele mesmo, porque afinal de contas ele já tinha sofrido muito, ele já tinha feito muito, ele já tinha sido muito usado por Deus, todo mundo respeitava. Davi era o cara. Mas quando a nossa autoimagem é deturpada,
Mesmo que nos encontremos no auge da vida, da carreira, nós encontraremos o momento mais baixo da vida moral e espiritual. Por quê? Porque a gente começa a confiar na estrutura que a gente tem, a gente começa a confiar no passado que a gente desenvolveu, e a gente deixa de confiar no poder e na graça de Jesus para hoje. Quanto mais você depende de Deus, mais unção e graça vem sobre a tua vida, e mais coisas tremendas de Deus vão acontecer. Quanto mais você confia em você mesmo, você vai estar na força da tua carne, e a tua carne é humana, falível, e vai se deteriorando. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele não soube lidar com o sucesso, com a mesma integridade com que lidou com os desafios e os sofrimentos. E foi justamente quando ele se julgava mais forte, mais seguro, mais espiritual, que ele precisava se precaver e continuar esforçando-se para manter a integridade e a disciplina da santidade, porque a tentação viria sobre ele como vem sobre todos os homens. E a minha pergunta é: será que não está na hora de voltar atrás? A paixão por Jesus, ao louvor, a missão que Deus nos deu. Não permita que a sua fé relaxe. Terceira perda de Davi foi a perda da integridade interpessoal. E olha, queridos, aquilo que está acontecendo dentro do coração, ele vai começar a se revelar fora na nossa vida. E olha só o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer o seguinte para a gente, versículos 2 e 3, 2 Samuel 11. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. E dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher, e soube que era Batseba, filho de Eliã e esposa de Urias, o Heteu. Olha só que coisa tremenda. Quem era essa mulher, Batseba, com quem ele vai cometer adultério? Tanto Eliã quanto Urias eram soldados que pertenciam ao grupo de elite do exército de Israel, chamado os 30 valentes de Davi. Era um grupo de 37 homens. Esse grupo está nomeado em 2 Samuel 23, versículos 34 e 39, onde os nomes deles aparecem. E eram os soldados mais corajosos, capazes, guerreiros, e faziam a guarda pessoal de Davi quando Davi estava na batalha. Esses 37 homens, Davi sabia o nome. Esses 37 homens eram amigos pessoais de Davi. Esses 37 homens faziam parte daquele grupo que estava toda hora do lado de Davi. E aí, quando ele olhou aquela mulher tomando banho, chamada Batseba, e os serviçais perceberam que esse olhar não era um olhar muito bom, alguém chegou para Davi: ô Davi, presta atenção, é a mulher de Urias, é filha de Eliã, você conhece. Batseba era neta de um dos ministros do reino, chamado Aitofel. Aitofel era um conselheiro de Davi, o mais ilustre conselheiro da corte de Davi. Quando eles falaram isso, na verdade o que eles estavam dizendo para Davi: Davi, sai dessa, homem, para com isso. Essa aqui é a esposa e filha de homens que amam a ponto de morrer por você. Eles são seus amigos. O seu avô é conselheiro, é gente sua. E sabe, esse era o escape, era a voz do Espírito de Santo dizendo para Davi: Davi, fuja, é uma cilada, é uma armadilha.
Mas Davi bloqueou seus ouvidos e a sua razão, porque ele estava perdendo a sua integridade. E ele começou a racionalizar. Sabe, mais uma razão para a gente conversar. Poxa, gente nossa aqui, afinal de contas, não é? Estou aqui sozinho, quero conversar com gente inteligente. Eu tenho trabalhado tanto, eu preciso relaxar, conversar com pessoas interessantes. Deus sabe que eu tenho necessidade desse relacionamento social. Será que eu não tenho direito de ser feliz? Esse homem que um dia teve a coragem de amar este grupo de soldados, exatamente esse grupo, porque foi esse grupo de soldados que trouxe água da fonte de Jerusalém para Davi beber. E quando ele ficou sabendo, porque ele disse, que saudade de beber a água da fonte lá de Jerusalém. De madrugada eles foram lá, arriscando a vida, trouxeram a água. E aí quando entregaram para Davi, Davi viu que eles tinham corrido risco de vida por ele, só por causa de um desejinho de beber a água da fonte. Ele disse, eu não posso beber dessa água. E aí jogou na terra como uma oferenda a Deus de louvor pela vida daqueles homens. Esse era o homem que tinha feito isso, mas agora estava querendo roubar a mulher do seu amigo. Acabar com a honra da mulher ou da filha do seu amigo. Destruir a imagem diante do povo de Deus, da família do seu melhor ministro. E sabe o que vai acontecer? Esses líderes, Aitofel, vai dizer, não dá para confiar num homem desse não. E vai começar a manipular o filho de Davi para abrir uma revolução anos depois. Porque é um homem que não tem moral de respeitar a gente, que está do ladinho, que não tem caráter, que usa o seu poder para fazer essas coisas, não dá para ser rei. Sabe, queridos, quando nós não temos escrúpulos de quebrar nossa integridade relacional com pessoas significativas, a gente pode fazer qualquer coisa. Não dá para confiar numa pessoa assim. E foi justamente isso que veio ocorrer com Davi. A quebra de integridade, ela é progressiva, crescente. São pequenas concessões que a gente vai abrindo dentro da alma e que vão crescendo dentro do nosso coração. Eu fico pensando, por exemplo, quando a gente lê nos jornais, diz assim, não, fulano de tal estava em tal posição, mandou quebrar o sigilo bancário de ciclano e fez isso, fez aquilo, o Beltrano foi lá e fez aquilo. Queridos, quando a gente quebra a integridade dessa maneira, porque o coração já está arrebentado. Eu me lembro quando houve o pecado público de Bill Clinton, a grande discussão era, será que aquilo que acontece na vida íntima de um governante afeta o seu papel de líder de uma nação? Quando eu leio a história de Davi, eu descubro que afeta, porque quando a pessoa não tem integridade interior, ela não tem confiabilidade, e ela vai fazer coisas horríveis para atingir os seus objetivos. E se você continua lendo a história de Davi, ele vai planejar a morte, ele vai fazer conluios com o general, e depois tem que pagar o troco. O general vai lá e mata alguém também, e Davi tem que ficar quieto, porque ele conhecia os podres de Davi. Sabe, queridos, é assim que funciona esse mundo, mas não é assim que funciona o reino de Deus. Deus quer derramar unção, carisma, poder, dons tremendos na nossa vida, mas Ele quer homens e mulheres de integridade, sérios com Deus, comprometidos com o reino, com a palavra, com os valores mais simples da alma, com os centavos, porque se a gente não vive assim, tem alguma coisa errada.